Coloquei aqui na chamada 3 temas, na verdade, né? Uma questão bastante interessante que é o seguinte: consciência de ambiente, aguçar sentidos e uma percepção, né? E essa percepção ela vai se dar inicialmente pela percepção musical. Eu vou explicar tudo isso aqui. Então nós vamos hoje não é propriamente uma meditação no final, mas nós vamos ter uma reflexão. E a questão que nós vamos ver hoje, né, é desenvolver percepção, especialmente, né, aguçar sentidos e estar presente, né, estar consciente no presente. Parece um tema bastante batido, mas vocês vão ver assim, que não adianta nós falarmos sobre algo se nós não tivermos a prática e não soubermos como fazer isso. Então, em um nível bem inicial, vou dar algumas dicas e algumas possibilidades do que a gente pode fazer no sentido de aguçar os sentidos e aumentar a nossa consciência no presente. Essas coisas são importantíssimas de nós tomarmos consciência. Consciência de ambiente. O que é isso? Como que nós nos tornamos mais presentes, né? Eu vou colocar o termo, né? Esse termo e essa consciência de ambiente eu já coloquei, já fiz um capítulo especial lá no livro verde, livro Uma Nova Consciência para uma Nova Humanidade, e eu coloquei ali, né, que existem 2 formas, né, da manifestação dessa consciência do ambiente. Uma delas é a interação com o meio e a noção de espaço, e a outra é a interação com os outros e sua participação com eles. Essa é a primeira, digamos assim, noção que nós vamos ter sobre a nossa presença consciente no mundo. Tá? Existe uma maneira de nós nos tornarmos mais conscientes, né? Mas aí nós vamos rever aqui todos esses conceitos que a gente já tem visto, né? Porque a meditação, como nós temos visto, né? Nós estamos vendo aqui, ela tem vários sentidos, né? Num primeiro momento a pessoa pode pensar que é simplesmente aquilo lá de parar, de sentar, de parar a mente, que é uma coisa que não existe, né? O que nós fazemos aqui é um trabalho de, sim, aquietando, mas no sentido da concentração, nós temos a possibilidade de voltarmos para dentro de nós para então conseguirmos saber quem somos, né? E resolvermos determinadas situações. Então, essa questão da consciência do ambiente, ela está muito relacionada também à nossa interação com esse meio, né? Então, como eu disse aqui, né, um dos aspectos da consciência de ambiente é esse da interação com o meio e noção do espaço, onde eu me situo e onde eu estou inserido. Porque existem muitas pessoas que chegam num lugar e passam por ele como se não tivessem, né? Não processam as informações de nada, do dia especialmente, né? E aí a vida vai passando como se, né, fosse tudo um sonho inconsciente, né? E essa outra coisa da interação com os outros e participação com eles, né, é algo também extremamente importante, porque eu não só estou ali inserido no ambiente, mas eu também estou tentando entender o que me vem do outro e o que eu levo para o outro, né? Ou seja, nessa ação recíproca. Porém, como eu estava falando, nós temos um pequeno problema nessa questão da interação, né? O primeiro problema, digamos, ele seria como nós nos identificamos ou como nós reagimos, porque se nós analisarmos assim que todas as nossas escolhas, né, isso é um assunto também já tratado, as nossas escolhas, elas são, a maior parte delas, 90% talvez,
inconscientes, e grande parte delas devida a problemas, a bloqueios, a situações de vida, a situações não resolvidas especialmente. Então nós vamos ver que na maior parte das vezes nós estamos reagindo, e aí vem aquele velho conceito do tal do julgamento, que na verdade pode não ser exatamente um julgamento, mas simplesmente uma reação que se tem, porque eu também não sei quem eu sou, não processo as informações, como é que eu vou saber quem é a outra pessoa e como reagir realmente a ela, né? Além de que essa outra pessoa também lá está cheia desses mesmos ou piores problemas, né? Então a primeira questão seria entender que nós somos um reflexo tanto das coisas boas que nós pensamos quanto das coisas ruins que nós guardamos também. Então são nuances assim que o trabalho da personalidade, o trabalho da tomada de consciência de nós mesmos, né, vai nos fazendo crescer, amadurecer e trazer à tona aquilo que realmente a gente pode ser, né? Agora, então assim, ó, nós somos influenciados por uma gama muito grande de coisas, né? E volto a repetir, e reagimos inconscientemente a coisas que nós guardamos, né? E é por isso que o tema central é a desenvolver a percepção por meio da música, né? da análise musical, que é o vídeo que vem logo após eu terminar essa live aqui. Eu gravei um vídeo no qual nós vamos poder ou fazer um exercício, né? Que claro que não vai ser de uma vez só. Esse exercício do vídeo que eu gravei, ele consta do seguinte: ele vai mostrar uma análise musical, né? Eu escolhi ali um concerto do Vivaldi para a gente fazer uma análise e vocês vão ver tudo com detalhes lá. Mas aí aquilo vai nos permitir, assim, ó, por meio dessa análise musical, entender que existem muito mais coisas naquilo que nós ouvimos do que nós percebemos conscientemente. Mas agora, se nós fazemos um estudo, uma parada, a gente consegue interpretar muitas coisas que estavam ali inseridas no contexto e que passam batido. E então isso vai servir para muitos aspectos, para se entender muitas coisas, especialmente aquilo que, como eu disse, né, hoje nós vivemos num mundo de informações infinitas que nos chegam a toda hora, né? Por exemplo, eu até gosto muito de analisar a diferença entre uma pessoa que analisa um quadro, uma obra de um artista famoso, e ela passa muito tempo analisando aquilo ali, e a diferença entre analisar uma cena, né, uma cena estática, e analisar todas as nuances, o que o artista quis passar, o que aquela cena dizia, o contexto, a história, a cultura daquilo ali. E um filme, por exemplo, como esse filme belíssimo que foi o Avatar, mas no qual em cada minuto nós temos assim milhões de informações, né, de todos os sentidos físicos, né? Por exemplo, a audição, né, o olfato ainda não, mas o olfato, a audição, tomada de informações que nos remetem a uma gama incrível de sensações, né, de associações, mas a maioria delas fica totalmente inconsciente, porque é tão rápido que nós não processamos tudo aquilo ali. E na nossa vida, né, diante de todas as atividades que nós fazemos, nós passamos por ela assim também. De uma maneira que nós não processamos, não entendemos, não sentimos, né? Não conseguimos nem comer direito, né? Não sentimos nem o gosto real das coisas, né? E aí entra a questão essa, né? Lá na terceira, na quarta semana do livro Práticas para Meditação, o livro chama atenção para isso aí, né? Até outro dia aqui apareceu uma memória, né, dessas do Facebook, que dizia sobre o caminhar com atenção. Coisa bem simples, mas que ninguém faz, né? Porque há tanta pressa de chegar no lugar, a gente já projeta tanto a chegada que esquece o caminho. Esquece de pensar no caminho, esquece de analisar o que está ali, né? A maioria de nós, por exemplo, não lembra nem do nome das lojas, se tinha algum
problema, né? Só lembra dos buracos da rua, que isso aí, claro, isso aí todo mundo vai lembrar, né? Porque estraga até o carro, né? Mas, em geral, não lembra das nuances, não lembra do que tem pelo caminho, não lembra do que está acontecendo, não lembra das pessoas que viu, não lembra de nada. Chega no final do dia, é simplesmente uma gama de informação incrível, chega lá, dorme, tem alguns sonhos, nem sabe o que está processando naquele sonho, né? Então, o tema de hoje é exatamente a reflexão. Mais que propriamente uma meditação, é uma reflexão sobre a incapacidade que nós temos de processar informações porque nós estamos apressados, porque nós não nos damos tempo para analisar a nossa própria vida. E aí, como é que a gente quer processar outras informações ou mudar alguma característica ou até mesmo melhorar em algum aspecto se nós não analisamos o nosso próprio dia, né? E se nós não analisamos o dia e tudo isso que nos chega, como é que também nós vamos analisar ou entender aquilo que já está lá guardado de forma inconsciente, né? Então isso é algo que nós precisamos ver. Mas e aí, como é que se faz, né? Como é que se faz? É simples, né? Já vem aí todos esses dias, essas lives que eu tenho feito, no sentido de ir aprofundando esse conhecimento, de ir aprofundando a importância de ter um período de meditação. É muito importante, por exemplo, que a gente tenha ali, né? Todo mundo pensa assim, meditação é quanto tempo? Não, a meditação pode ser 5 minutos por dia, na manhã, né? Ou então fazer o exercício que eu já ensinei aqui, que já mostrei várias vezes, o exercício básico para meditação, que é o exercício que a partir dele nós paramos alguns minutos, por exemplo, pela manhã, e nós podemos aí então organizar o nosso dia, organizar o pensamento para o dia, projetar um dia profícuo, né? Um dia que seja bom, um dia que seja organizado, né? Porque se nós a primeira coisa já levanta, já sai correndo, já sai atropelando, né? Não consegue processar nada a partir do momento que sai da casa, ou que já levanta, então o dia já vai ser uma confusão mesmo. Então a questão primeiro dessa organização do dia, né? Essa organização do dia pode ser 10, 15 minutos, né? Algumas pessoas agora têm falado muito assim, em meditar mais tempo, mas não precisa ser isso no início, né? Precisa sim dar a parada para se analisar, para se entender, tá? E aguçar os sentidos, né? Aguçar os sentidos é tudo muito simples também. A questão é a respiração para tudo. Eu sempre falo, a respiração é o fundamento da meditação. Ensinar a pessoa a respirar é ensinar a pessoa a meditar. Nós podemos fazer isso o dia todo, né? Porque, em geral, nós estamos respirando sempre muito mal. Eu sempre brinco também assim que se a gente para agora, né? Se vocês se dão por conta, vocês estão respirando assim que nem se fosse um cachorrinho, né? Mas aí, se a gente se dá por conta que está respirando assim, ofegante, né? Ou respirando de uma maneira muito rápida, a gente para e toma uma inspiração mais profunda e vai tornando a respiração, né? E isso faz a gente chegar no lugar que a gente está. Faz com que a gente respire e esteja presente naquilo que a gente está fazendo, no lugar onde a gente está, tá? Porque quando a gente está também com um foco em algo externo, né? A gente tira o foco da gente e aí já está, eu estou no externo, não estou no interno. Quando eu estou no foco, geralmente a gente nem tem o controle sobre nada, né? Menos ainda, né? Sobre essas atividades básicas que fazem essa ligação entre a nossa mente objetiva e a subjetiva. E aí a gente anda no automático. Mas aí, voltando a atenção para a respiração, e até muitas vezes, né, a gente até brinca com né? Não, para aí, respira, né? Quando a pessoa está meio agitada, né? Quando está ofegante, ou quando está falando demais, ou quando está querendo expressar uma ideia, né? A gente fala, dá uma respirada aí.
Então, por que se faz isso? Porque realmente, quando a gente para, respira, né, mesmo que nós estejamos entusiasmados com uma ideia, ou mesmo que a gente esteja querendo passar uma ideia de uma maneira mais enfática, a questão da respiração, ela é tudo para que nós possamos organizar o pensamento, né? Então, é extremamente importante isso. E aí, voltando, né, o vídeo esse que eu já gravei, mas que eu vou só colocar no ar daqui a umas 2 horas, mais ou menos, que tem a questão da edição, ele vai nos auxiliar muito na questão da percepção do ambiente. Uma coisa muito importante que é de nós sempre entendermos é que se nós temos lá memórias, né, e todos nós temos memórias do passado, nós podemos ter essa memória ativada por vários fatores, né? O olfato mesmo é o mais importante dos sentidos que despertam alguma memória. Mas a música, ela também tem essa característica. E quando nós entendemos também, né, que o que aquilo ali está querendo nos dizer, né, especialmente assim, quando nós conseguimos analisar a intenção do autor e também analisamos a interpretação de uma obra, torna muito mais fácil nós vemos se aquilo ali é uma questão externa ou se aquilo ali está remetendo a um gatilho que despertou uma certa emoção e nos fez reagir a algo de uma maneira inconsciente, né? Então a questão hoje que vai ser colocada nesse vídeo, ela vem justamente para nos tornar conscientes. Ela vem para nos trazer para o presente. E depois disso, existem muitas outras características, muitas outras formas que nós podemos estar presentes, né? Até eu comentei, acho que foi na vez anterior, que existem muitos níveis de análise daquilo que nós estamos manifestando. Eu falei também que esse exercício básico para meditação, ele nos ajuda a entendermos esses mecanismos, mas ele também pode nos ajudar a entrarmos em um nível de consciência no qual nós possamos, a partir dali, entendermos qual nível, qual o nível da nossa personalidade está, por exemplo, escrevendo, manifestando uma ideia, né? Então, por exemplo, tem um exercício que até parece essa coisa de escrita automática, mas não tem nada a ver. É simplesmente um exercício de pôr no papel todas as ideias que venham à mente. E depois a gente analisa isso com um sentido bem frio, assim, bem transparente, né? E nós conseguimos analisar se aquilo ali é um desejo que está se colocando no papel, se é algo que vem do mental, né? Se é uma aspiração que nós temos, ou se é de fato uma inspiração. E entendendo assim se aquilo ali foi fruto de algo inspirado num problema, ou no mental, né? Ou no emocional, nós podemos entender aí também que muitos autores escrevem em níveis diferentes da sua personalidade, né? Então, por exemplo, tem muitos autores que podem escrever algo num nível simplesmente mental e dizer que aquilo lá é espiritual, ou o contrário, ou copiar alguma coisa de outra, né? Nós podemos entender muitas nuances quando nós entendermos aquilo que nós também criamos. Isso é um dos aspectos. Outra coisa que também a gente precisa muito ter consciente, assim, né, é essa análise também de anotar os sonhos, né? Porque, como eu disse antes, se nós passamos um dia inteiro sem conseguir processar informações, é durante a noite, e aí a importância também de nós termos uma boa noite de sono, né? Ou pelo menos aquele período que para cada um pode variar, no sentido de cada um ter o seu período de descanso, né? E sentir esse descanso, porque aí isso vai dar tempo do nosso cérebro processar muitas dessas informações que passam desapercebidas. E às vezes as pessoas pensam que são, sei lá, mensagens
de outros níveis, né, de outras dimensões, quando na verdade é simplesmente o cérebro processando. Então nós podemos até ouvir muita coisa sem saber que ouvimos, né? Nós estamos mesmo a maior parte do tempo inconsciente dessas informações. Por quê? Porque nós estamos sempre apressados, sempre focando o que vem adiante, né? E sem viver aquilo que nós estamos vivendo aqui. É claro que a maioria realmente está sem tempo, né? Porque a vida exige, né? Tem que, como dizem, né? Ganhar a vida, né? Mas ao mesmo tempo é importante, e talvez até é crucial, é muito mais do que importante, que nós saibamos quem somos nós. E se nós vivemos nesse corre-corre, isso fica muito difícil de acontecer. Então, assim, existe também, nessa questão que eu estava falando aqui, e não falei muito, né, da consciência do ambiente, ela é isso. Ela é toda uma análise e é todo um desenvolvimento que nós vamos fazendo, né, no sentido de estar presente, né. Eu falei também aqui né, existem vários tipos de meditação, e isso é uma coisa importante de se ver. Eu tenho ensinado muito e feito, né, nas práticas esse exercício básico para a meditação, no qual nós nos concentramos, nós focamos na respiração e numa contagem, que ela é uma concentração estritamente mental, né? Ela cansa a mente e nos força a entrar num estado alterado, e esse estado é o que eu chamo o estado intermediário de consciência, que é o limite que vai nos remeter ao estado de meditação mesmo. Agora, existem muitas formas de meditação, de concentração. Existem muitas formas de dar esse cansaço e de entrar num outro nível, num outro estado de consciência. Então, nós podemos fazer isso por meio dos sentidos todos, né? Podemos estimular, né? Aí deixa tudo no escuro e estimular apenas o olfato, né? Aí para isso as pessoas podem usar uma essência, um incenso, né? Tem muitas coisas. Só não... eu gosto muito de colocar sempre assim, ó, que eu não uso bengalas, né? A gente não pode depender de uma bengala, ou então não pode dizer que que esse uso de aromas, no caso, seria para uma outra coisa que não simplesmente para trazer a concentração pelo olfato. Ou seja, que ele não é para despertar lá, sei lá, determinadas qualidades mágicas, porque isso atrapalharia toda a ideia do autoconhecimento nesse caso. Da mesma forma, isso não, porque aí não é a aromaterapia, né? Isso aqui seria o estímulo do olfato para se entrar no estado meditativo. Da mesma forma que tem pessoas, né, tem grupos, e há um tipo de meditação que não é de olho fechado, mas com o olho aberto, na qual se concentra num ponto externo ou numa chama de uma vela. Né? É também uma meditação interessante, mas depende de cada um. São possibilidades diferentes. Aí se estimula a entrada em um estado diferente pela visão. Isso é bastante interessante. Existe também a meditação quando nós estimulamos a audição. Aí a gente coloca algum som específico ou uma música muito específica e se vai concentrando totalmente nela para também entrar no estado meditativo. Mas aí se precisa saber isso, que é o estudo que vem após, né, que é esse vídeo que eu elaborei para vocês, que é justamente assim, ó, saber, porque, por exemplo, eu não vou meditar entrando num nível de um compositor ou de um intérprete que está lá expressando uma qualidade totalmente equivocada, digamos, né, ou pesada, ou negativa mesmo, né? Então, isso precisaria ter uma análise. Por isso que o que eu ensino, a maneira como eu ensino, é uma coisa totalmente neutra, que depende totalmente da intenção e da disciplina daquele que pratica. Né? Talvez ela seja até a meditação mais difícil, porque exige o treinamento para que a pessoa
para que a pessoa se policie, se discipline a fazer a contagem, né? Que se discipline a criar momentos, né? E por mais que tenha ainda a meditação conduzida, essa que até eu já gravei tanto em áudio como em vídeo, né? Numa live anterior, mas exige que a pessoa tenha consciência do que está acontecendo, né? Porque a partir do tempo que ela consegue atingir o estado intermediário, ela vai decidir se ela vai fazer um trabalho mais profundo ou se ela vai dormir ou se apagar, né? E esse estudo, então, que é proposto hoje, ele é um estudo simples, aparentemente, que exige, então, que a gente possa sentar. Primeiro, eu sugiro ali que se analise bem a composição, a peça, né? No caso, o concerto sugerido ali do Vivaldi, e que a partir daquele estudo, depois se a gente sente ou deite, né? E entre ali naquele estado, faça umas respirações mais profundas e aí ligue a música. E a partir desse momento que ligar a música, tentar entender a ideia do compositor, a ideia do autor, mas entendendo o que ele estava querendo transmitir por meio dos instrumentos musicais. Isso vai nos trazer uma consciência muito importante e depois nós vamos poder fazer isso em várias situações do cotidiano. Então a importância desse estudo está em justamente despertar a consciência do ambiente para também despertar a consciência dessa participação no meio, né? Isso é uma coisa muito, muito interessante. Se bem que existem algumas coisas, né, que são características inatas, que algumas pessoas não conseguem desenvolver, né? Características inatas já são inatas, né? E não se pode mudar muito isso, mas se pode sim conhecer algumas limitações, e se conhecendo as limitações nós podemos trabalhar em cima daquilo ali para, digamos assim, neutralizar a parte negativa ou neutralizar aquilo que nos impede de crescer. Então é também interessante essa análise por causa disso. Eu já estamos aqui há quase meia hora e eu não vou me estender hoje muito porque eu quero colocar esse vídeo que é o fundamento de hoje. Inclusive eu tinha anunciado ali que faria a meditação do vórtice, né? Vórtice de energia, mas eu vou deixar ela para uma próxima semana. Por quê? Porque entra ali uma outra análise, umas outras características, né, que precisa se desenvolver ali, e eu acho que vai ficar muito extenso para hoje, então vocês vejam o vídeo e pratiquem durante toda a semana. Existem algumas outras peças que podem ser analisadas no mesmo sentido também, né, no sentido de se entender o que o autor está querendo dizer, porque até ali no vídeo eu também explico assim essa questão, né, de que uma coisa é analisar algo pelo sentido da coisa em si, entendendo a intenção de um autor. Agora outra coisa é reagir àquilo ali, né? Quando nós reagimos, né, por exemplo, a questão, por exemplo, de músicas que nos remetem a um passado, e aí a maioria das pessoas diz assim, era naquele tempo que eu era feliz. Quem diz isso está vivendo um presente totalmente equivocado, né? Está vivendo num presente totalmente passado, se eu posso dizer assim. Então, alguma coisa tem que ser feita no sentido de que o presente tem que ser o melhor, né? O presente tem que ser o momento ideal de vida, o máximo da vida, né? Se não está acontecendo isso, vamos então meditar no sentido de descobrir isso. E é por isso que eu quero seguindo com essas dicas para depois nós entrarmos de fato na questão de uma resolução muito mais profunda, né? Alguns têm me perguntado assim também, por que eu tenho voltado a falar de personalidade se a questão é mais espiritualista? Não. Acontece que eu tenho visto que há um equívoco muito grande naqueles que buscam a espiritualidade para deixar encoberto problemas da personalidade. Se nós não
analisarmos de fato quem nós somos, como nós reagimos, as reações que nós temos, por que nós nos limitamos, né? Por que algumas coisas são impossíveis para que nós realizemos, né? Tudo bem, volto a dizer que algumas pessoas têm suas características lá inatas, mas se nós não analisarmos essas coisas de uma maneira bem transparente, nós não temos nem razão para querer algo metafísico, para querer algo além do humano. Não se pode entender algo que esteja em um reino, ou em um nível, ou em uma dimensão de compreensão acima de algo físico, humano, se nós não entendermos o que está acontecendo no nosso nível humano. Então eu vejo assim, volto a dizer, é uma grande, não só uma fantasia, mas também um perigo as pessoas quererem, antes de se resolverem, antes de se conhecerem minimamente, e aí é justamente, né, é o grande equívoco do autoconhecimento, é as pessoas não quererem se conhecer, né? Parece uma grande contradição, e é de fato uma grande contradição. Então por isso que eu tenho frisado essas chaves, que para mim são chaves mínimas que as pessoas precisam ter para saber quem elas são, onde elas vivem, como elas interagem, né? Para saber minimamente o que acontece no seu ambiente, para saber minimamente o que suas reações estão causando nos outros, especialmente, né? Por que adianta a gente estar num meio que se diz mais elevado, avançado, se as nossas reações são ainda primitivas, né? Muito menos ainda podemos falar de nova humanidade se a nossa vida e se a nossa humanidade ainda é uma humanidade reativa ao passado, né? Não podemos construir uma nova humanidade, uma nova consciência, se a nossa consciência ainda é pré-histórica. Então essa reflexão fica aqui. E aí fica também o pedido, né? Assistam o vídeo, entendam o que eu estou querendo dizer ali, no sentido de parece uma coisa muito simples, mas a análise de algumas músicas, a análise de algumas sensações, ou até o que o autor está querendo interpretar, facilita muito para que nós entendamos que existem muito mais informações no mundo e à nossa volta do que nós conseguimos interpretar e até interagir. E então, se passa tanta coisa batida, como é que nós vamos saber quem nós somos de fato, né? Eu vejo muitas pessoas também, às vezes, repetem coisas sem interpretar, sem saber suas origens, sem saber de onde as coisas saíram, né? Hoje está muito mais comum ainda, justamente pelo montante de informações que tem, né? Eu já vejo assim muitos filósofos, né, dizendo coisas que eles jamais diriam, né? Totalmente contrários àquilo que eles diriam, porque as pessoas que copiam, digamos assim, frases até de poetas, filósofos, escritores, sei lá o quê, né, não entendem que a ideia básica daquele autor e colocam palavras que eles jamais diriam, né, nas suas próprias bocas. E outros que se dizem também a coisa, né, ou até expressam uma ideia se dizendo algo, quando na verdade aqueles que de fato pensaram aquilo jamais concordariam com a maneira que a coisa está sendo feita. Então, assim, se nós não entendermos os assuntos, se nós não entendermos os conceitos, se nós não entendermos o que nós estamos reproduzindo e por quê, nós não podemos construir uma humanidade diferente, né? Então, assim, tudo aquilo que nós reproduzimos tem um sentido. E quem consegue ver um pouco além, está vendo muitas vezes que a pessoa está dizendo algo baseado num problema que ela não conseguiu resolver. Então essa também é uma questão interessante. E é por isso que eu chamo a atenção. Analisem, deem tempo para o tempo, dê tempo para a vida, para que ela possa ser traduzida de fato, mas por nós mesmos, né? Não por outros. Então é isso. Não reclamem de que hoje não tenha meditação, porque a meditação já está aí, e hoje então eu deixo vocês para que façam a sua própria meditação. Muito obrigado por aqueles que ficaram até aqui, já passaram 40 minutos,
Obrigado mesmo. E até logo mais e até a semana que vem. E aí então nós faremos essa meditação do vórtice de energia e eu vou explicar ela, ela é muito interessante, também é muito importante para de alguma maneira auxiliar nessas limpezas profundas, assim, né? Limpezas não de coisas que alguém tenha feito para nós, mas no sentido das coisas que nós guardamos, né? Que nós guardamos justamente por uma reação que tivemos, né, a alguém e que até não entendemos ou por algo que alguém nos fez e que causa um ressentimento, né? É nesse sentido aí. Como desenvolver a percepção, como desenvolver a capacidade de perceber determinados sons, determinadas características e determinadas nuances de uma composição musical e como isso pode nos ajudar a estarmos presentes no mundo pela simples atenção, pela simples atenção ao que um compositor quer manifestar em sua composição. Eu quero muito mostrar para vocês algo interessante, inclusive vai ser a partir de uma partilha de telas aqui. Eu vou mostrar primeiramente um arquivo que eu já tinha realizado antes e que é bastante usado nos cursos de meditação, e ele mostra algumas composições que são especialmente favoráveis a essa análise do que o artista queria manifestar no sentido de expressão de sentimentos ou de sua percepção mesmo. A importância de se entender isso é que pode nos mostrar assim quantas coisas, quantas notas, quantas sensações, quantos sentimentos nós podemos deixar de lado se nós não estudamos, se nós não entendemos, se nós não nos damos tempo para processar determinadas informações, ou até mesmo se nós não vamos atrás de uma informação que complementa aquilo que nós, de alguma maneira, até gostamos, mas que não vamos a fundo na informação. Isso também vai nos mostrar quanta coisa nós deixamos de processar no nosso dia a dia. E em um nível mais elevado, isso também vai nos trazer aquela ideia de que quantas coisas nos afetam ou estão associadas a determinadas emoções ou sentimentos ou lembranças, né? Quantas músicas despertam determinadas lembranças, sensações, né? E isso também se pode relacionar aos outros sentidos, como a visão, especialmente o olfato, que é um dos mais importantes sentidos, no sentido de despertar memória, de despertar sensações. Mas a característica especial da percepção musical, especialmente nessas composições sugeridas que agora a gente vai analisar aqui e olhar, elas nos trazem a compreensão de algo que está ali sendo transmitido e que nós não nos damos conta ou não paramos para pensar ou para entender, né? E é bastante interessante. Então, eu vou começar aqui. Primeiramente, eu gostaria de fazer um esclarecimento aqui quase didático, eu diria assim, né? Se me permitem, que é uma coisa interessante. Eu escolhi para nós partilharmos e entendermos o sentido da meditação como audição, né? Porque a meditação, se a gente entra naquele estado intermediário, o estado meditativo, e ali nós vamos fazer uma audição mais tranquila, com o sentido de processar a informação que nos vem e de analisar, né? Primeiro tendo lido, porque esse concerto especial que eu escolhi aqui para a gente analisar, são as 4 estações do Vivaldi, né? Assim como tem outros agora que a gente vai ver aqui, que também são propícios, mais propícios que outros até. Mas as 4 estações, aconteceu uma coisa bastante interessante, assim, que elas vêm acompanhada por alguns sonetos, e é isso que a gente vai analisar. E esses sonetos, mais ou menos, traduzem a ideia que o compositor, o Vivaldi,
queria colocar em cada um dos movimentos dessa composição. Vamos entender o seguinte: no período barroco, foi muito comum terem feito peças musicais que se chamam concertos, né? Concerto, geralmente, ele é dividido em 3 movimentos. Um movimento rápido, que muitas vezes chamam allegro, do italiano, obviamente. Um movimento mais lento, que pode ser um lento ou mesmo um adágio, e um outro terceiro movimento, que complementa a peça, que seria também um movimento mais rápido, um rapidíssimo, né, que seria o allegro, outro allegro, ou um allegretto, ou presto, né? Depois, alguns compositores fizeram uma variação disso, num período mais clássico, aí colocaram até um outro movimento, outros depois aí transformaram em poema musical, né, que aí diminuíram também alguns movimentos, mas esses concertos do Vivaldi, especialmente, e de Bach também, alguns, tem essa estrutura, né? Eles são divididos em 3 movimentos: um rápido, um lento e outro rápido ou rapidíssimo. E é interessante analisar isso aqui. Bom, vou partilhar aqui então com vocês, depois essa breve explicação. Aqui nesse arquivo em PDF, é um arquivo que chama Análise das composições musicais sugeridas no livro Prática para Meditação Livre, referentes à segunda semana de práticas. Neste apanhado, que foi todo retirado da internet, e agora eu vou, inclusive, entrar aqui no site da internet que mostra da onde eu tirei isso aqui, né? Totalmente copiado, mas eu fiz um PDF para auxiliar as pessoas que não têm acesso na hora que eu falo a justamente entenderem esse arquivo, como ele funciona, né? Então, aqui, nesse livro, eu sugiro 4 compositores principais, né? E 4 peças principais também. Por exemplo, aqui o Vivaldi, nas 4 estações, o Rimsky-Korsakov, que é a peça Sherazade, do Beethoven, a Sexta Sinfonia, ou a Pastoral, né, chamada Pastoral, e de Dvorak, a Nona Sinfonia, chamada do Novo Mundo. Esses 4 são especialmente favoráveis a essa análise da história por trás, ou então de uma coisa interessante que foi que eles fizeram, que foi a tentativa, né, de interpretar ou de traduzir alguns sons da natureza por meio de instrumentos musicais. Quando nós fazemos essa audição pensando nessa equivalência, né, nessa comparação, nós permitimos que o nosso cérebro associe outros sons também com isso, né? E da mesma forma nós vamos entender também a intenção do autor enquanto ele tenta, né, ou até consegue mesmo traduzir os sons da natureza para os instrumentos musicais. É muito interessante que a gente também tenha em mente um outro fato importante, que é o seguinte: com o desenvolver dessa tentativa de interpretação de músicas, né, nós vamos também entendendo assim, ó, o que essas composições, o que essas melodias nos trazem de informação e em que nível elas mexem no nosso ser, no nosso emocional, no nosso mental, né? Então, quanto mais nós vamos nos entendendo também, nós vamos perceber assim, ó, que algumas composições, né, mexem lá com alguns arquivos nossos antigos, ou trazem alguma lembrança, ou despertam determinadas emoções ou sensações. Nisso, existe também um outro lado, que é também assim, ó, às vezes nós também não gostamos de algo, não é só porque a gente tem muita coisa guardada, mas também porque aquele autor, ou o intérprete especialmente, né, na hora que estava ou compondo ou interpretando a peça, pode estar manifestando uma sensação desagradável, né? Pode estar sentindo algo desagradável, ou mesmo o compositor numa fase profundamente negativa, digamos, né, ou pesada, ou ruim, coloca ali, né, toda aquela expressão da emoção que ele está sentindo e transfere para aquela peça. Nessas 4 estações do Vivaldi, ele faz algo bastante interessante. Ele, primeiro, não se sabe se os sonetos que aparecem, eles surgiram, foram realizados pelo próprio Vivaldi ou se eles surgiram depois.
Porque é muito comum, quando se estuda música, né, ver que o compositor coloca ali algumas frases, algumas palavras para o intérprete saber que sensação, que emoção ele está querendo colocar ali. Nesse caso dos concertos esses das 4 estações, o Vivaldi colocava muito a questão assim, ó, de o que ele estava tentando imitar, né, ou o que os instrumentos deveriam se assemelhar para transmitir na melodia. Alguns outros compositores, agora que eu me lembro aqui, especialmente o Erik Satie, né, colocava algumas palavras com a sensação, a emoção que ele queria expressar de fato ali, né, até inventando algumas palavras muitas vezes. Aqui nesse arquivo, nós começamos com a primavera. E aqui eu vou agora mostrar para vocês a página de onde isso saiu. Aqui eu estou com o Chrome aberto na página do euterp.blog.br, de onde eu tirei esses arquivos com os sonetos e os arquivos também que mostram a composição. Eu quero que vocês analisem comigo aqui, e eu acho isso bastante importante, bastante interessante. Aqui na primavera, né? Então a gente tem assim, o soneto original aqui desse lado em italiano. Deixa eu aqui botar aqui, né? Em italiano, e desse lado a tradução em português. Tá? Então, o que é interessante também nesse arquivo, e é por isso que é importante, primeiro, como é que nós vamos realizar esse estudo, essa análise das composições? Primeiro a gente vai fazer essa análise, eu sugiro que vocês peguem o arquivo e ao mesmo tempo entrem também nessa página, nesse blog, e analisem tudo que tem aqui nesse material, especialmente nas 4 estações. Quando a gente olha aqui esse soneto, né? A gente vê assim, ó, que eles estão em cores diferentes, né? Essas cores diferentes são os 3 movimentos. Cada um dos movimentos está expressado aqui em uma cor diferente, né? Então, o primeiro em azul, o segundo em vermelho e o terceiro em verde. O que é mais interessante ainda, que facilita o estudo e a interpretação disso, é que o autor deste blog teve a paciência de nos trazer determinados trechos assim. E esses trechos expressam o principal tema de cada um desses movimentos, né? Ele vai esmiuçando e nos trazendo a ideia, né? Por exemplo, aqui, eu vou ler para vocês aqui o primeiro movimento, né? Da primavera. Chegada é a primavera e festejando a saúdam os pássaros com alegre canto. E as fontes, ao expirar dos zéfiros, com doce murmúrio, correm em tanto. Vem um temporal, cobrindo o ar com um negro manto, e relâmpagos e trovões, eleitos a anunciá-la. Logo que eles se calam, os passarinhos tornam de novo ao sonoro encanto. Então aqui, quando nós vamos fazer essa análise, né, nós vamos ver que, por exemplo, aqui no primeiro movimento ele diz assim: chegou a primavera, né? Que é essa primeira estrofe aqui deste primeiro movimento. Chegou a primavera, aqui. Diz a indicação na partitura para este refrão, que voltará várias vezes no decorrer do movimento. E aí, se vocês clicam aqui, nesta partezinha, o que a gente vai ter? A gente vai ter isso aqui, ó. Que é a expressão dele da chegada da primavera. Que é a parte justamente, o refrão, que vai se repetir várias vezes no decorrer do movimento. Mais adiante, nós temos aqui então uma outra parte, né, que é o seguinte: o canto dos pássaros, que é aquela parte onde diz assim: a saúdam os pássaros com alegre canto. Então, nós temos aqui a expressão disso, né?
que é assim, são 3 violinos solos fazem o canto dos pássaros, saudando em festa a chegada da primavera. E assim, no decorrer de toda a análise que vai fazendo, né? Também tem o murmúrio das fontes. Depois também tem ali quando fala dos trovões, né? Que vai chegando o temporal, né? É expresso por esse tema. Que se pode ver assim a força, né? E a tentativa de expressar justamente esse barulho, esse estrondo, né? Por meio dos instrumentos. E depois, como dizia ali também no soneto, né? No último refrão, no último verso, diz assim e depois retornam os pássaros. Após a passagem da chuva. E assim vai. Assim vai indo durante toda a composição. Depois tem o segundo movimento, terceiro movimento. No final dessa página, né, vocês vão ter aqui todo o concerto justamente com o soneto. A pessoa que montou isso aqui fez um trabalho impressionante, assim, muito rico. E aí, se vocês clicarem aqui nesse videozinho, vocês vão conseguir ver todos os movimentos com o soneto na hora que ele aparece. Voltando a dizer, né, são 4 concertos, né, justamente quatro estações, né? Começa a primavera, o verão, o outono e o inverno. Eu vou clicar aqui no inverno porque o meu favorito é o segundo movimento do inverno. No inverno, tem então assim o tremer congelado em meio à neve fria, né, no primeiro movimento. Depois o segundo movimento, que é interessantíssimo, é o passar os dias calmos e felizes ao fogo, enquanto a chuva lá fora molha tudo. Quando começa o segundo movimento, nós temos a nítida sensação de que há realmente uma chuva por meio de um staccato que é feito nos violinos, e a gente pode perceber isso aqui. Eu vou colocar aqui o trechinho. Dá para notar o pingo da chuva? É muito bonito. Mas isso vocês vão analisar depois. Isso era o que eu queria mostrar dessa parte. Vou parar aqui. Então, a ideia é, primeiro, fazer uma análise, entender a composição, ir ali na página, fazer aquele estudo, e depois, a prática é bem simples. É sentar, realizar o EBM, e quando tiver calmo, colocar o concerto, né, ou todos, ou cada um, né? Pode se escutar antes, pode estar reflexivo, mas o interessante é fazer esse entendimento, essa introspecção, até o ponto de que consiga se perceber as sensações e as nuances e até essa imitação da natureza que o autor está querendo fazer. E depois disso, né, em um outro nível, isso pode ser estendido a, como eu estava falando antes, né, a músicas, né, entendendo sempre assim que muitas dessas músicas nos remetem a sensações passadas e emoções passadas que na verdade nós nem precisaríamos remoer, né? Eu sempre falo assim que
a questão do flashback, né? O flashback, para algumas pessoas, remete a um lugar, a um tempo onde as coisas eram melhores. E aí eu sempre coloco o seguinte, que se o teu tempo passado era melhor que hoje, tem uma coisa muito errada aí, e é preciso então fazer uma transformação para que na ordem natural das coisas, né, o nosso presente seja sempre o melhor dos tempos. Então essas composições também, elas vão nos ajudar, não é? A análise dessas composições e a análise musical do que essas músicas nos trazem, nas músicas em geral nos trazem, elas vão servir para a gente se situar no tempo e também para entender quais emoções vêm. Porque, pense bem, quando nós estamos inconscientes até dessa influência dos sons, né, dos cheiros, né, da influência dos sentidos, nós estamos à mercê de qualquer sensação que venha. Então, muitas vezes uma pessoa sai na rua e volta para casa deprimida ou com algum problema e pensa assim, me jogaram uma maldição, né? Tem muitas pessoas que têm essa mania de que existe energia negativa em tudo, quando na verdade pode ser simplesmente o evocar de uma sensação, de uma emoção que está lá guardada e que nunca foi trabalhada, né? Que nunca foi realizada uma meditação para que aquilo ali fosse desbloqueado, desfeito, dissolvido da maneira correta, né? Então é bastante importante prestar atenção que nós temos muitos mecanismos de defesa e principalmente muitos gatilhos emocionais que são despertos com um cheiro, com uma música, quando nós estamos inconscientes, quando nós vivemos sem entender minimamente que seja as nossas reações, as nossas memórias e tudo aquilo que nós já vivemos. Então, a audição com cuidado, com atenção, especialmente dessas composições mais simples, mais fáceis, elas vão ajudar muito a nós trazermos a nossa consciência para o presente. Então, essa é uma forma prática de fazer essa transformação, de trazer de forma prática a tua consciência para o presente. Então, boa audição e eu termino por aqui.